Olá, galerinha aí do nono ano. Vamos agora para mais uma aula, né? Esta aula é referente à correção das atividades do bloco 5, que corresponde à primeira semana de setembro. Neste bloco, nós estamos trazendo um pouquinho de um conteúdo que nós estudamos lá no primeiro bimestre e no terceiro bimestre nós revisamos um pouquinho sobre ele. Por que nós estamos voltando? Porque ele é um conteúdo, como eu expliquei para vocês lá no comecinho, bem complexo, né? Que requer diferentes olhares, né? E é um conteúdo que vai acompanhar vocês até lá no ensino médio, e dependendo da graduação que vocês escolherem, vocês também vão ter essa disciplina, esse conteúdo, que é globalização. Tão presente, né, na nossa vida atualmente, já há alguns anos, né? Então, esse bloco, ele começa com uma leitura, né, retrazendo, né, retomando, relembrando-nos o conceito de globalização e falando um pouquinho sobre ela. Como vocês sabem, o conceito de globalização é muito amplo. Então, vamos trazer aqui nesse conteúdo, né, um dos olhares, um dos autores, a forma como um dos autores, né, que foi quem escreveu esse texto, tem, né, a respeito da globalização. Então, vamos lá. A globalização é um dos termos mais frequentes empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. Então, por esse primeiro parágrafo, né, entende-se a globalização. Não é um processo instantâneo, né, é um processo que foi construído, né, e ele foi construído a partir do quê? A partir do sistema capitalista, né, que possibilitou o surgimento desta globalização, que seria uma interligação entre países em diversos âmbitos, né, cultural, social e principalmente econômicos, né? Como vocês sabem, sistema capitalista é aquele que visa o lucro, né? Ele vem após a Revolução Industrial, né? E em um sistema capitalista visa-se o lucro. Então, vocês conheceram, né? A gente estudou sobre isso, sobre as características de um sistema capitalista. Então, a globalização, ela existe, né, a partir desse sistema capitalista, ok? Então, é uma integração, tá? Entre diversas áreas, diferentes partes do nosso planeta. Mas, o que é a globalização exatamente? Vamos lá. Em uma tentativa de resumo, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, que se expressa na conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Então, é uma conexão que antes não era possível, né, entre diversos países aí dos 4 cantos do mundo. Então, a globalização, ela possibilita essa conexão. É uma intensidade das relações, né, em uma escala mundial, a nível mundial, tá? Essa é uma, não exatamente uma definição, né, mas uma tentativa aí de um resumo sobre o conceito de globalização aí de uma forma geral. Vamos lá, vale ressaltar, no entanto, que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas a um processo. Processo aí é colocado até de forma diferente, né, de forma destacada, para relembrar, como eu falei, né, no começo do vídeo, que a globalização ela vem de um processo,
né? Não é um acontecimento atual, demorou todo-se um tempo, houve toda uma evolução para chegar até esse processo de globalização. O que isso significa? Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato dela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Podemos dizer, então, que o mundo se encontra cada dia mais globalizado. Então, como é um processo, ele ainda não acabou, né? Ele acontece, ele a cada dia, né? Ele vai modificando, ele vai se transformando, é uma transformação, né? Então, esse processo, ele passa por algumas fases que nós vamos estudar na próxima semana, né? E cada fase desse processo, ela tem as suas características específicas. Nós estamos em uma fase, em um processo que é caracterizado pela era digital, né? Pela era tecnológica, pelo avanço tecnológico, pelo avanço digital. Essa é a era que nós estamos, de globalização, que nós estamos vivenciando. Mas, para chegar até aqui, passou por vários outros processos que vocês vão conhecer, tá? O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão aldeia global, tá? Aldeia global. O que significa essa palavra, né? O termo aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico e informacial tornou o planeta metaforicamente menor. Ou seja, a aldeia a gente sabe que são grupos, né, de povos que eles vivem, que eles dividem sua cultura. E quando surge o termo aldeia global, é o mundo todo partilhando de diferentes culturas. Então, aquela cultura, né, aquela relação não fica só entre aquela aldeia, mas ela se expande para o mundo inteiro, formando então essa expressão aí, né, esse termo aldeia global. Não existe um total consenso sobre qual a origem do processo de globalização. O termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 1980, tendo uma maior expressão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, o qual vocês estudaram. Relembrando, a queda do Muro de Berlim, né, aconteceu lá no ano de 1989. Foi o que marcou aí, né, o fim da Guerra Fria, com os Estados Unidos, né, saindo aí por cima, né, sobre a União Soviética, que saiu derrotado. No entanto, são muitos os autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia, né, que foi aquela quando a Europa foi para outros países para expandir o seu comércio, né, e instalou colônias em vários outros lugares, inclusive aqui no Brasil, né? Momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. O que é citado aí, né, no caso, seria a Revolução Industrial. Vamos à correção das atividades. Quais aspectos da globalização expressam a ideia de que o mundo se tornou uma aldeia global? Então vamos lá. Os aspectos, né, são o avanço, tá bem aqui, né? Seria essa resposta aqui. O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, que foi responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, que propiciou a integração que aconteceu de forma que se tornou comum a expressão aldeia global. Então, seria isso daqui, tá? Resposta da número 1.
Ou se você colocou de outra forma com esse mesmo sentido, seria o ideal, né? O ideal não é que você copie, mas o ideal é que você leia, entenda e elabore sua resposta, ok? Mas pode colocar assim também. 2. Qual é a ideia predominante sobre a origem da globalização? Tem uma ideia fixa? Não, né? Não se sabe a origem da globalização. Não que não se sabe, mas como eu falei para vocês, há diferentes formas de ver, né, de interpretar o processo de globalização, que é defendida por diferentes autores, diferentes geógrafos, diferentes pessoas. Mas aqui no texto fala um pouquinho sobre isso, ó. Não existe um total consenso sobre qual a origem do processo de globalização, mas o que nós podemos colocar é que o termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 1980, tendo a maior expansão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Então, o que diz, né? O que a gente pode falar sobre a origem da globalização é que ela surgiu após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, ok? Vamos a número 3. Escreva abaixo 2 eventos que possuem relação com o processo de globalização. Então, quais os eventos que a gente pode citar aqui, né? Como nós estudamos lá nas aulas ainda presenciais, um dos processos que a gente pode citar, né, é o processo do Covid, né? Então, o Covid ele tem relação com o processo de globalização pela sua tão rápida, né, tão acelerada e disseminação pelo mundo, o que prova, né, como esse processo de interligação aí entre os países funciona, né? Foi a rápida infecção aí pelo Covid em vários países, né? Então, pessoas viajam, migram a todo momento, saem de um lugar, vão para outro, né, país, muito a trabalho, né, mas alguns a lazer também. E outro evento a gente pode citar aí a Copa do Mundo, né, que é um evento aí que acontece a cada 4 anos, que junta uma série de países disputando aí, né, qual seria o melhor, o campeão. Também é um evento que tem relação com o processo de globalização. Ou qualquer outro que você citou, né, que tenha também relação com esse processo. Na 4, você consome mais produtos ou possui prática, hábitos originados do processo de globalização? Explique sua resposta. Como assim? Se você consome algum produto importado, você já está contribuindo, você já está fazendo algo, né, com alguma prática originada do processo de globalização. Se você utiliza suas redes sociais, se você joga, né, como a maioria dos jovens hoje, dos adolescentes aí, vocês, que eu sei que jogam aí com pessoas de outras regiões, às vezes com pessoas até de outros países. Então, isso também é originário do processo de globalização. Então, a globalização, ela hoje faz parte da nossa vida, do cotidiano, não só de forma material, né, ou seja, com o consumo de produtos, mas também a partir de práticas, hábitos, né? Nós temos inclusive culturas herdadas aí de outras partes do mundo. E isso também veio, né, surgiu a partir do processo de globalização. Na 5, explique o que a imagem no texto tem a ver com o processo de globalização. Ou seja, por que essa imagem foi escolhida para representar o conceito de globalização? Então, aqui quando eu abri a atividade para vocês, a imagem ela estava fora do lugar. Eu não sei se ela foi exatamente no lugar para vocês, mas seria essa imagem aqui, ó. Essa imagem que é a imagem do texto. Se ela não foi aí para vocês, respondam agora, né? Por que essa imagem foi escolhida para representar o processo de globalização? Justamente porque a imagem ela mostra uma ligação
em diversos aspectos, em aspectos econômicos, em aspectos sociais, em aspectos de relações. Então, essa ligação que faz o processo de globalização ser possível, né? Então, por isso, por ilustrar essa ligação, essa interligação entre vários âmbitos, várias pessoas no mundo, né? Essa imagem ela foi escolhida para representar aí o termo globalização, ok? Então, essa foi a correção de hoje, né? Qualquer dúvida, estarei aí à disposição para estar esclarecendo para vocês. Tchau, tchau.